Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alex e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante da matemática, que é a notação científica, que através dela, ao invés da gente escrever um número muito pequeno, com várias casas decimais, ou um número muito grande, lá na casa dos trilhões, quadrilhões, a gente vai escrever esse número de uma forma mais compacta. E é essa forma que a gente vai ver nessa aula. Aqui, só para criar uma base, eu gostaria de relembrar uma coisa com vocês, que é a multiplicação e divisão por potências de 10. Quando a gente multiplica qualquer número por 10, nós andamos uma casa, uma vírgula para a direita. Quando a gente multiplica por 100, nós andamos duas vírgulas para a direita. Quando nós multiplicamos por 1000, 3 vírgulas para a direita, como está aqui nesse exemplo. Se fosse a multiplicação por 10.000, 4 vírgulas para a direita, e assim sucessivamente. Agora, se tratando da divisão, o processo é inverso. Ao invés de andar para a direita com a vírgula, andamos para a esquerda. Se dividimos por 10, uma vírgula para a esquerda anda. Divisão por 100, 2 vírgulas para a esquerda. E a divisão por 1000, 3 vírgulas para a esquerda. E assim sucessivamente. E aqui estão os exemplos, que é bom? Tá aí na cabeça, pessoal, quando a gente está falando de multiplicação e divisão. Só relembrando aí uma propriedade da potência, quando a gente divide por 10, é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 1. Quando a gente divide por 100, que é o mesmo que dividir por 10 ao quadrado, é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 2, tá? Agora, a gente vai falar da notação científica em si. Então, como que a gente escreve um número em notação científica? Tem duas partes. Primeiro, a gente vai escrever esse número através de um número decimal multiplicado por uma potência de 10, tá? Então, vamos com calma aqui. Então, o primeiro passo é a gente escrever esse número na forma decimal, né? Como está descrito aqui no primeiro passo. Escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Em outras palavras, a gente vai escrever esse número gigantesco ou esse número pequeno com várias casas decimais, primeiramente em um número decimal entre 1 e 10. Aqui eu trouxe dois exemplos, 1,25 e 3,24, tá? Agora o segundo passo, eu vou explicar qual que vai ser o expoente da minha potência de 10. Então vamos lá. Colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo, tá? E aqui no terceiro passo, a gente vai escrever o produto do número decimal pela potência de 10, tá? Então, não fique preocupado se não ficou tão claro a ideia agora, porque a gente vai fazer alguns exemplos e a ideia vai ficar bem clara aí na sua cabeça. Então vamos lá. O número 32.000. Eu quero escrever ele na forma decimal primeiramente, entre o número de 1 a 10. Eu escrevi como sendo 3,2, tudo bem? A vírgula, ela estava aqui anteriormente e pulou 4 casas até chegar aqui entre o 3 e o 2. Se você observar, o 3,2 ele é um número menor do que o original. Logo, o expoente vai ser positivo, 4, que é o número de casas que a gente andou. Aqui, esse número 54.123,6, primeiramente, tenho que transformar ele em um número decimal, de 1 até 10, que ficou esse número decimal aqui, que é um número menor do que o original. Que eu andei 4 casas, logo o expoente é positivo, tá? Aqui é a mesma coisa. Esse número gigantesco, eu transformei nesse número decimal, que é menor também que o número original, logo o meu expoente também vai ser positivo. E o número de casas que eu pulei daqui até o 7, entre o 7 e o 2, foram 9, tá? Por isso eu coloquei o expoente 9. Agora, esse número aqui, se você observar, eu primeiro transformo em um número decimal, entre 1 e 10, que é 2,5. Só que esse número agora ele é maior do que o original, tá?
Então eu andei quantas casas daqui para cá? 8. E como ele ficou um número maior, esse número ele é negativo. E é o mesmo caso aqui do último exemplo, tá bom? Agora, para fechar a aula, eu vou para o último exercício. Vou ler aqui com vocês. O Brasil possui uma população estimada de 203 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Em notação científica, como que a gente escreve esse número? 203 milhões é o número 203, seguido de 6 zeros, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente escreve esse número em forma decimal, que é 2,03. Ele é um número menor do que o original. Logo, o expoente vai ser positivo. E se vocês contarem o número de casas que a gente pulou, foram 8. Então fica 2,03 vezes 10 elevado a 8. E com isso a gente fecha a nossa aula, pessoal. Notação científica, um assunto muito importante que vocês usarão tanto na física, quanto na química e na própria matemática. E é isso. Valeu, pessoal!